Esse é o mínimo que você precisa entender quando for executar treinamento de força. Para fazer a leitura do treino, pelo menos você vai ter que entender e saber ler, interpretar essas variáveis. Agora você precisa entender o que é uma repetição. Uma repetição é um movimento completo. Por exemplo, no agachamento é uma subida e uma descida, ou uma descida e uma subida, tanto faz. Mas o movimento completo, fazendo duas fases, a concêntrica e a excêntrica, significa uma repetição. Agora que você já entendeu o que é uma repetição, você precisa entender o que é uma série. Uma série é um bloco de repetições. No treino, na maioria das vezes, vão aparecer ali de 2 a 6 séries de cada exercício. Então, por exemplo, se aparecer lá 3 séries, então vão ser 3 séries, aí vai ter o segundo número, que vai ser o número de repetições. Pode ser um número fixo, por exemplo, 3 de 10, ou na maior parte das vezes, eu vou prescrever com margem de repetição. Vão ser, por exemplo, 3 séries de 8 a 12 repetições. E não menos importante, agora que você já entendeu o que é repetição, o que é série, você precisa saber o que é um intervalo entre as séries, que o treinamento de força ele é prescrito dessa forma. Você faz as repetições e precisa dar um intervalo entre as séries para recuperação dos substratos energéticos. E também tem a cadência dos movimentos, que é a velocidade com que você vai executar o movimento. Por exemplo, se for um agachamento, a velocidade que você vai levar para fazer a descida e a subida se chama cadência. Ela vai vir aparecendo ali com 4 números. Um número que representa, primeiramente, a fase excêntrica, que se fosse num agachamento, no caso, seria a descida. Um segundo número seria a fase final do movimento, que no agachamento seria lá embaixo. Daí tem um terceiro número, que seria a fase concêntrica. E tem um quarto número, que seria quando você está lá em cima, na fase final de cima do movimento. Agora a gente precisa entender como escolher a sobrecarga. Então vamos dar exemplo que esse saco de arroz aqui seja 10 quilos. E na minha série tá para mim fazer de 10 a 12 repetições. Daí eu comecei lá com os 10 quilos. Ó. Aí fui no meu limite, fiz 15 repetições. Então, esses 10 quilos ficaram leves, né? Para me fazer de 10 a 12 repetições, porque eu fiz 15. Então, na próxima série, dei intervalo, na próxima série eu vou aumentar a sobrecarga. Vou pegar um outro alimento ali. Agora, por exemplo, em vez de pegar os 10 quilos, eu peguei 13 quilos. Então, eu vou começar lá, fui no meu limite, fiz 11 repetições. Agora sim, essa sobrecarga está adequada para me fazer as repetições que o professor pediu, né? Para estar dentro da margem de repetição e ter efetividade no treinamento. Uma outra coisa que pode aparecer no treinamento também são as repetições em reserva. Repetições em reserva quer dizer que você não vai até a falha. Você vai parar de 1 a 3 repetições antes da falha, geralmente. Vou dar um exemplo de novo, como se na minha série precisasse fazer de 10 a 12 repetições, mas deixando 2 repetições em reserva. Então, eu vou lá. Comecei, aí fui, tô quase falhando, mas eu sei que eu ainda faria umas 2 repetições. E daí eu já paro antes de chegar na falha, para ficar com as repetições em reserva. Mas isso necessita que você já tenha uma experiência prévia com o treinamento para conseguir fazer de forma adequada, né?